Oi gente, eu sou a Gi e esse é o Gico Livros. E no vídeo de hoje eu trouxe a tag sobre os melhores e os piores casais literários. Eu vi a tag no canal da Paola do Livros e Fuxicos, eu vou deixar o link na descrição. São 10 perguntas pra gente relacionar com os nossos casais literários preferidos ou nem tanto. 1. Casal Alma Gêmea, o casal mais romântico que você já leu. Meghan e Ash. Eu não ia começar falando deles, mas com esse tema não tive outra opção. Eles são meu casal preferido, eles são almas gêmeas, eles são de cortes rivais. Ele é da corte Winter, ela é da corte Summer. As cortes são rivais, eles não poderiam ser amigos, não poderiam se apaixonar, ainda mais porque ela é uma mestiça. O amor deles é uma traição enorme para as cortes. O Ash sabe que se sua mãe descobrir, ele vai ser expulso da corte, ele vai sofrer as consequências. E ele nem consegue nem imaginar o que ela faria com a Meghan. Mas quanto mais tempo eles passam juntos, mais difícil fica pro Ash evitar se apaixonar por ela. Começou com um acordo entre os dois. Ele ajuda ela a salvar o irmão e ela se torna uma prisioneira da corte Winter quando tudo isso acabar. Mas quando a missão deles começa e quando o Ash começa a passar mais tempo com a Meghan, ele percebe que ela é muito mais do que apenas uma princesa mestiça da corte Summer. O Ash é um cavaleiro, em todos os sentidos. Ele é o oposto da corte dele. Ele é gentil, ele é carinhoso, ele nunca duvida da força da Meghan. Ele treina ela, ele ensina ela como lutar, ele ensina ela como controlar o glamour, mas ao mesmo tempo ele está disposto a se jogar na frente dela, no primeiro sinal de perigo. O romance deles é incrível, é maravilhoso, é completo. Eles passam por tantos problemas, por tantos desafios e mesmo assim eles nunca duvidam do outro. Mesmo que eles acabem trilhando algum caminho diferente durante algumas partes do livro, eles sempre se encontram. Eu amo tanto esses dois. 2. Casal Boomerang. Briga, separa, mas a gente sabe que eles vão ficar juntos no final. Kate e Damon. O primeiro livro, o Damon é insuportável. Eles brigam o tempo todo. É um dos enemies to lovers mais fortes que eu já vi. A Kate não abaixa a cabeça pra ninguém. Ela não liga se o Damon não é humano. Ela não vai aceitar a grosseria. Mesmo que seu coração dispare toda vez que ela vê o Damon, ela não vai admitir. O Damon sabe que ela tá apaixonada por ele, igual ele tá por ela. E ele colocou na cabeça que ele vai fazer ela admitir que tá apaixonada por ele. Mesmo quando eles começam a namorar, eles ainda brigam muito, eles brigam por tudo. Tem até uma parte do livro que o Damon, quando ele vai se confessar pra ela, ele diz: eu não sei como vai ser o nosso futuro, eu não sei nem se a gente não vai acabar se matando semana que vem por alguma briguinha idiota. E essa frase resume completamente os dois, mas eles são fantásticos, eles fariam qualquer coisa um pelo outro, o amor deles é lindo. 3. Melhores amigos. Casal que começou como amigos, mas evoluiu para algo a mais. Eu sempre vou falar que é meu Friends to Lovers preferido. Carter e Arizona. Eles são melhores amigos desde a 4ª série, por mais que eles tenham uma briguinha, porque a Arizona diz que é desde a 4ª e o Carter insiste que eles só viraram melhores amigos na 5ª série. Eles cresceram completamente inseparáveis, eles não conseguem ficar um dia sem conversar. O Carter é cheio de tatuagem, mas a primeira que ele fez foi do estado da Arizona, para mostrar para todos o quanto a Arizona é importante para ele. Os namoros do Carter nunca duram mais que 6 semanas, e as meninas sempre culpam a Arizona, mesmo que nada nunca tenha acontecido entre os dois. Eles só não conseguem se separar. Quando o namorado da Arizona termina com ela dizendo que o verdadeiro namorado dela é o Carter, ela decide que precisa repensar todos seus planos, ela precisa recomeçar, e durante uma festa, um beijo acaba acontecendo entre ela e o Carter, e o mundo deles vira de ponta cabeça, e eles têm que pensar na ideia de que talvez eles não sejam só apenas melhores amigos. A ligação que existe entre a Ari e o Carter é fantástica, um não vive sem o outro, eles não precisam de palavras para se comunicar, um tá pensando e o outro já tá fazendo, é maravilhoso. 4. Casal superação. Apesar de todos os problemas, eles ficam juntos no final. Brooks e Maggie May. Brooks é o melhor amigo do meio-irmão da Maggie, e desde que ela é pequena, ela sempre foi obcecada por ele. Ela dizia que eles iam casar, que eles iam ficar juntos para sempre, e o Brooks sempre disse que ela era louca. Mas ele acaba aceitando uma brincadeira deles, enquanto eles ainda eram criancinhas, em que eles iam se casar na floresta. A Maggie foi pra floresta, ela colocou um vestidinho, se arrumou toda e foi pra floresta esperar pelo Brooks. Mas ela acabou vendo uma coisa. Ela passou por uma experiência que traumatizou ela pela vida toda. Ela não consegue mais falar, ela não consegue mais sair de casa e o Brooks se culpa
por isso. Ele acha que se ele estivesse lá com ela, se ele tivesse chegado no horário certo, ela não teria passado por aquilo sozinha. O livro acompanha os personagens até a idade adulta. O Brooks nunca se separa da Maggie, mesmo quando a banda dele tá em turnê, ele sempre dá um jeito de ficar em contato com a Maggie. Ele é a âncora da Maggie. Mas quando tudo muda, quando uma coisa muito ruim acontece com o Brooks e a vez dele de ficar com o trauma, a Maggie precisa superar os problemas dela e dessa vez é ela que tá lá pelo Brooks pra ajudar ele em tudo que ele precisa. Os dois sempre estão lá um pelo outro, eles se entendem melhor do que qualquer pessoa no mundo, eles são a âncora, eles são a fortaleza um do outro e mesmo que eles passem por todos os problemas, o amor deles sempre vai vencer. 5. Triângulo amoroso. Ele ama ela, que ama outro cara. Belly, Conrad e Jeremiah. É um dos únicos triângulos que eu realmente amo e que acabou me deixando confusa sem saber quem eu gostava mais. Por mais que a Belly fique perdida entre os dois meninos, praticamente a trilogia inteira, é um dos únicos triângulos que realmente fazem sentido existir. Susana, a mãe dos meninos, é a melhor amiga da mãe da Belly. Ela ajudou a criar a Belly, ela é praticamente uma tia pra Belly, e ela sempre disse que a Belly tá destinada a ficar com um dos filhos dela, mas a Belly não consegue decidir com qual dos dois ela quer estar. O primeiro amor dela foi o Conrad, mas conforme o tempo foi passando, o Conrad foi ficando frio e distante e o Jeremiah foi ganhando atenção. O Jeremiah é o tipo de menino atencioso, carinhoso e muito fofinho, e o Conrad é um bad boy, frio e misterioso. Mas por mais que eles sejam tão diferentes e que gostem da mesma menina, os irmãos se amam, eles têm uma ligação muito forte. Os três têm uma ligação muito forte, apesar de tudo eles são melhores amigos. Eles estão sempre lá um pelo outro, então não tem aquelas briguinhas bestas, porque no final de tudo eles só querem que o outro esteja feliz. 6. O casal mais da sua estante. Eu queria muito colocar a Megan e o Ash aqui de novo, mas eu não vou repetir personagem, então Mallory e Ryder. Os dois viviam juntos no orfanato. O Ryder sempre protegeu a Mallory de tudo. Os donos do orfanato eram bastante agressivos, então várias vezes o Ryder pegou a Mallory, escondeu ela num cantinho e pediu para ela ficar em silêncio e assumiu a surra, assumiu o castigo no lugar dela. A Mallory era conhecida como um ratinho no orfanato porque ela era muito quieta. Na cabeça dela, quanto mais quieta ela tivesse, mais segurança ela tava. Ryder era o mundo da Mallory. Os dois viviam um pelo outro, até que um incêndio acontece no orfanato e eles são separados. A Mallory é adotada por uma família muito boa que só quer proteger ela, mas graças a esse passado ela tem muitos problemas de fala, ela tem problema de confiança. E por causa disso, ela viveu muito tempo estudando dentro de casa, ela não saía, até que seus pais decidiram que tá na hora dela ir para uma escola normal. No seu primeiro dia de aula nessa escola, ela reencontra o Ryder. A história dos dois é linda, a gente acompanha eles superando o passado, o Ryder ajudando ela a ser mais solta, a conseguir falar, se relacionar melhor com as pessoas. Eles são muito fofinhos, a vontade que dá de colocar eles num potinho e proteger eles de todos os perigos do mundo. 7. Geek, o casal mais nerd que você já leu. Cat e Levi. Cat é uma nerd completa, ela é completamente obcecada com uma saga de livros. Ela escreve fanfics sobre esse personagem, ela acompanha as adaptações dos filmes, ela vive só por esses personagens. E quando ela entra na faculdade, a sua irmã gêmea não quer que elas dividam o mesmo quarto, ela quer que a Cat tenha uma experiência de liberdade, ela quer que a Cat tenha uma chance de sair da bolha dela. A Cat odeia isso, até que ela conhece o Levi. O Levi é bagunceiro, ele é extrovertido, mas ele não é o típico protagonista de livro. Ele não é popular, ele é bem mais na dele. Ele é bem simples e ele mostra pra Cat que a vida é mais do que ficar trancada no quarto escrevendo fanfic sobre os personagens, ao mesmo tempo que ele incentiva a Cat a seguir o sonho dela e melhorar a habilidade de escrita. 8. Água com Açúcar, o casal mais sem graça que você já leu. Tá bom, vou ter que colocar 2 aqui. Primeiro, Raio de Sol, porque eu não suporto o Keller. Eu amo Raio de Sol, amo. É um dos meus livros preferidos. Eu chorei pra caramba com ele, mas não consigo gostar do Keller. Ele é vazio, ele não tem personalidade, ele não tem química nenhuma com a Kate. Nenhuma. A existência dele ali no livro não significa nada. E ao mesmo tempo a Kate tem esse melhor amigo, que se você lê o segundo livro, você lê o livro do Gus, você sabe que antes da Kate entrar na faculdade, aconteceu uma coisa entre eles. O único motivo da Kate não ter ficado com o Gus e sim com o Keller é porque ela sabe que ele não suportaria o peso
do plot twist que acontece no final do livro se eles estivessem namorando. Mas o pior pra mim, o pior casal, a pior escolha da protagonista de casal que eu já vi é da trilogia Winter. Ela não é tão famosa aqui no Brasil. Gente, eu amava essa trilogia, amava loucamente. Mas sério, a protagonista me irritou tanto no terceiro livro. A Ana se muda com o pai dela para uma cidadezinha, conhece umas amigas nessa cidadezinha e ela encontra um livro antigo de magia. Ela tá gostando de um menino da escola. E numa brincadeira, ela faz um feitiço para fazer esse menino gostar dela. E aí que ela descobre que ela realmente tem poderes, ela tem ancestrais bruxas e o feitiço funcionou e esse menino fica completamente obcecado com ela. E o primeiro livro ela faz de tudo para quebrar esse feitiço porque já tá assustadora essa obsessão do menino com ela. Tá bom, quebrou o feitiço. No segundo livro eles estão juntos, estão namorando de verdade. E o menino é insuportável. Ele era chatinho no primeiro livro, mas no segundo livro, meu Deus do céu. E pra piorar as coisas, desde o primeiro livro ela tem amizade com um outro bruxo. O Seth, o namorado da Ana, nunca gostou dos poderes. Ele faz de tudo pra ela parar de usar magia. E o Abe não, esse bruxo. O Abe incentiva ela, ele ensina ela magia, ele quer deixá-la forte. Quando a Ana e o Seth terminam no terceiro livro, o que eu dei graças a Deus porque acabou, ela acaba tendo uma relação com o Abe, ela acaba percebendo que ela gosta, sim, do Abe, mais do que sua amizade. Mas o Seth volta e ela decide ficar com o Seth. E eu odeio, odeio, odeio essa decisão. Eu acho que eu usei essa questão pra desabafar, mas, sério, a trilogia Winter tinha tanto potencial e foi destruída pela escolha da protagonista. 9. Peculiar. Um romance intimidador pra quem vê de fora. Gente, quando eu comecei a ler Príncipe Cruel, eu achei que ele ia ser só mais um protagonista irritante, igual vários por aí são no primeiro livro. Mas a forma que o Cardan trata a Judy nesse primeiro livro e a forma que a Judy usa ele pra conseguir os objetivos não é um romance normal, eles não são um casal normal. Eu já falei várias vezes que em qualquer outro livro a Judy poderia sim ser considerada uma vilã e o Cardan também. Eles têm um romance único, só eles pra se entenderem e chega a ser um pouquinho estranho, um pouquinho assustador quando você começa o livro. Sério, vocês lembram que o Cardan literalmente jogou areia na comida da Judy e quase afogou ela no lago? Mas, né? Conforme o livro vai passando, não tem como não se apegar em Cardan e Judy. Da forma deles, do jeito estranho deles, eles são um casal incrível. E quanto mais você entra na história, mais você se apaixona pelos dois. 10. Ciumenta. O livro com o casal mais ciumento que você já viu. Ultimamente, eu não ando gostando mais desse livro. Eu li ele há muitos anos atrás e eu tenho medo de reler ele, porque na época eu amava. Mas agora, relembrando de algumas atitudes daquele personagem, é complicado. Travis, belo desastre. Se você for parar pra reler e ver as atitudes, agora você consegue ver o Travis como alguém extremamente tóxico, em alguns sentidos. Os ciúmes dele pela Abby chega a ser assustador, até abusivo. E nessa mesma linha dá pra colocar o Hardin de After. Os dois são muito parecidos em atitudes e comportamentos. Nos livros que a gente lê agora, esse comportamento deles não dá mais. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostarem, não esqueça de deixar o joinha e de se inscrever. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!